Drop on by the Clown Cafe, your favorite meals on wheels. The menu is disgusting and it's full of special deals. Nothing here is good for you, so grab yourself a tray, 'cause food's a little funny at the Clown Cafe. Drop on by the Clown Cafe. Drop on by the Clown Cafe. Gobble up your order quick before it runs away, 'cause food's a little funny at the Clown Cafe. Why not visit after school and have yourselves a bite? An appetizing appetizer. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E em primeiro de tudo, eu gostaria de desejar a todos muita saúde, muita paz e muita prosperidade nesse ano novo. E desejar, claro, que todos os seus sonhos e propósitos se realizem. Esse vídeo é muito especial, vocês percebem pela duração, e eu queria aproveitar esse momento para sugerir, pelo amor de Asmodeus, que vocês sigam a página do iPanic no Instagram e no TikTok, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que esse canal vai revisar. Devo encarecidamente solicitar também que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. E tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não perdem por falta de notificação. E é sério, gente, ó, se vocês gostarem do vídeo, não deixem, por favor, de clicar em gostei e comentar muito nesse vídeo, porque isso ajuda muito a distribuição e o engajamento. Contribuições são bem-vindas através do QR Code na tela, e sem mais enrolação, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! É Halloween em Miles County, o ano é 2017, e as melhores amigas Tara Hayes e Dawn voltam de uma festa na cidade em direção ao carro estacionado, até serem defrontadas por um palhaço bizarro que as encarou segundos suficientes para assustá-las a apertar o passo. O nome dele era Art. Ligeiramente embriagadas, a fome pós-festa não lhes permitiu voltar de imediato para casa, e por isso, lhes foi conveniente visitar uma pizzaria na região, chamada Deer Hill, onde, antes mesmo de serem servidas, o mesmo palhaço que as encarou chegaria instantes depois. Reparem, pelo amor de Deus, que as expressões do comediante direcionadas a elas eram encharcadas de deboche, alternativamente variando semblantes de raiva, tristeza e desconforto, que era exatamente o que ele, a elas, causava. De tanto encará-las, Dawn julgou prudente provocar o palhaço com selfies e insinuações, mas se tem uma coisa que ele não fez foi dar a ela o mínimo de atenção, a qual era voltada para Tara de forma exclusiva. O que inicialmente soava como aversão, o Arlequim, no entanto, se volta a contrapô-la pessoalmente, dessa vez oferecendo-lhe um anel como um gesto de cortesia, até ser expulso da conveniência por uma repulsiva bagunça escatológica no banheiro. De volta ao carro, as garotas se deram conta do rasgo de um dos pneus, o que inviabilizaria sua saída, posto que não sabiam trocá-lo. Tara, portanto, ligou a sua irmã pelo socorro da busca, sobretudo por ser tarde da noite e por terem sido atormentadas pelo comediante estranho que as interpelou instantes mais cedo. Enquanto isso, no lustre do castelo, sabemos que há pouco o palhaço Art foi praticamente chutado para fora na pizzaria, de forma análoga ao que observamos em outra ocasião, mas o que não poderíamos considerar era que a razão de ter sido expulso foi a bagunça escatológica que ele por lá deixou. Ocupados limpando toda aquela sujeira, sem sequer perceber a aproximação, tanto o proprietário do comércio quanto o seu funcionário foram individualmente surpreendidos com o retorno do Arlequim. O patrão Steve estava muito bravo com o palhaço, mas também não precisava, perder a cabeça. Tensão, pessoas, tensão, porque ao percebê-la exposta no balcão, o funcionário observa Art se revelar por detrás como autor da obra, que se põe a persegui-lo nas imediações da conveniência, onde brutalmente o assassina sem tomar conhecimento de misericórdia e escrúpulos, o que faria dele mais um palhaço fazendo arte. Bom, algumas quadras distante, enquanto aguardava pela sua irmã para buscá-las, Tara especulava a Dawn sobre essa questão do palhaço. Alheias ao que acabou de acontecer na pizzaria, a morena percebeu que havia algo de errado com Arlequim e temia inclusive uma nova incursão feita por ele, de quem não sabiam tratar-se de um assassino em série até então, humano, tá? Já que Tara precisava ir ao banheiro, aproveitou que Mike Serling, um dedetizador do armazém predial à frente, permitiu que ela usasse o sanitário do edifício, mais sujo do que as mãos do Chaves.
Enquanto esperava por Tara dentro do carro, Dawn ouvia estarrecida pela rádio a notícia do massacre na pizzaria, do qual, com sorte, elas saíram antes de acontecer, mas que reportava com detalhes as características do suspeito. Um palhaço com vestes em preto e branco e um chapéu curvadamente peculiar. Por azar, no entanto, ao passo que lamentou a condescendência com a que tratou o palhaço Art através das fotos que com ele tirou, não demoraria muito para que o Arlequim a conduzisse para o destino final que chamamos de morte, mas sem pressa alguma e sem ajuda, porque esse Art era tudo menos popular. Divagando pelas instalações do edifício em que foi urinar, a Tara, totalmente avulsa à situação no lado de fora, esbarra com uma senhora de aparente demência que fazia de uma boneca sua filha pequena. O filme a chama de Mulher dos Gatos, uma vez que possuía bichanos na imediação onde se abrigava. A intervenção da mulher, no entanto, fez a garota decidir voltar ao carro, mas o que por lá ela encontra, ou melhor, o que por lá ela defronta, é a astúcia do palhaço macabro que agora passava a persegui-la. E por isso... Tensão, pessoas, tensão, porque escondida por entre os entulhos, de volta para dentro do prédio, aos poucos a distância entre Tara e Art era cada vez mais irrelevante frente ao pavor que a garota sentia ao finalmente confrontá-lo, de forma física o bastante para feri-la gravemente, até que, em contra-ataque, conseguiu desvencilhar-se do algoz para se esconder por minutos precisos até aguardar que sua irmã, Victoria Reis, por lá chegasse em seu socorro, o que não foi suficiente. Tara foi pega e, imobilizada, foi posta de frente a Dawn, que não havia sido morta na ocasião do carro, mas que, agora sim, alçada por correntes presas ao teto, foi literalmente rasgada ao meio com uma serra, tendo Tara apavorada como testemunha a 2 metros do fato. Quando conseguiu se soltar, Tara até foi capaz de ferir o palhaço e se colocar em fuga, mas... convenhamos que se um assassino psicopata que te mira como vítima está rendido à sua frente, apenas feri-lo é praticamente implorar para que ele te persiga de novo ao recuperar-se do golpe, e foi assim que aconteceu. Ao invés de matá-lo, Tara apenas o esfaqueou uma única vez, o que deu a Art uma nova chance de golpeá-la num eventual novo confronto. Eu vou poupar vocês de dizer que ele acabou com a raça da menina, porque não seria honesto frente aos ferimentos que nela ele causou. Ele disparou em Tara 3 vezes, o último inclusive no rosto, mas o tiro de misericórdia não foi possível devido à falha na arma, a que Art foi prontamente consertar. Há pouco eu mencionei a mulher que usava uma boneca como bebê. Haverá uma discussão sobre quem ela é, mas por hora, aparentemente era uma moradora de rua que vivia no beco adjacente ao edifício, ou seja, tinha livre acesso às dependências do prédio, de onde ela agora testemunhava o tiro fatal que ceifou a vida de Tara. Só que, pro palhaço, o desafio que a mendiga lhe oferecia era tão torpe que sequer deu a ela devida atenção. Com essa sorte, ela buscou pelos andares algum socorro imediato e encontrou o funcionário que desinfetava o prédio, a quem implorou por uma ajuda que a princípio não veio. Bom, até viria, mas antes que Mike pudesse fazê-lo, foi interpelado por Art, que não teve escrúpulos ao nocauteá-lo, para em seguida roubar da indigente a boneca por quem ela tinha tanto apreço. Não demoraria muito, porém, para que a mulher encontrasse o palhaço assassino por entre os corredores da tubulação a ninar a boneca furtada, o que deu à moça uma vantagem para aproximar-se do Arlequim. Ao passo que o fazia, em psicologia reversa, ela tentava convencê-lo de que nele ainda havia bondade e que o toque materno poderia fazê-lo cessar com as atividades mortais que ele praticava de forma gratuita. De alguma forma, que seu afeto me afetou, isso é fato, o palhaço curvou-se em posição fetal, protegido pelo abraço da senhora, o que até o acalmou no primeiro momento, mas... Bom, nesse mesmo instante, temos 2 visitas ao prédio, tá? A segunda, começando por ela, é meio que inútil, tá? Porque era de um outro funcionário chamado Will, que auxiliaria Mike no serviço e que tão logo entrou no edifício foi surpreendido por Art, que fez o empregado também perder a cabeça, tal qual eu perco quando o vídeo é bloqueado. A primeira visita, no entanto, essa sim seria determinante porque tratava-se de Victoria Reis que, é bom que se diga, chegou primeiro ao local, instantes anteriores ao palhaço ser confortado pela moça e alguns minutos antes suficientes para entrar no edifício lacrado à procura de sua irmã. Ao perambular pelas imediações do imóvel, o sepulcral silêncio do ambiente fê-la temer por sua integridade, mas o que a teria feito apavorar-se em sua própria agonia foi o encontro hostil que teve com o palhaço, confundida pelo cabelo feminino de quem especularíamos ter sido arrancado de Tara, mas não foi. Num primeiro momento, observem, Victoria acreditou que fosse a irmã ferida agonizando, mas que logo se revelou como sendo Art em armadilha para atacá-la, o que não rendeu frutos concretos, mas revelou que nem mesmo o carinho oferecido pela moça dos gatos foi suficiente para contê-lo, uma vez que o Arlequim também a matou retirando seus seios e cabelo, fazendo disso uma obra de arte. Tô engraçadinho hoje, né?
Então, presumindo que a irmã estivesse morta, e de fato estava, agora era ela a sobrevivente de um novo massacre em Miles County, cujo qual, sabendo disso, ela precisava temer. E por isso, tensão, pessoas. Tensão porque, conjecturando a fuga por um túnel obsoleto na tubulação do edifício, Vicky Reis é interpelada por Art, que a tenta asfixiar, mas que, ao desvencilhar-se do irônico assassino, se poria em fuga de um pesadelo que ela não pediu para fazer parte. Em concomitância à perseguição de Vic, no outro andar do imóvel, Mike revelava-se ainda vivo após o golpe que levou na cabeça e rastejou até ser capaz de chegar ao porão do prédio para intervir nas investidas que agora o palhaço ou a garota fazia, posto que, apesar dos segundos de vantagem que adquiriu ao escapar do controle de Art, por entre os corredores do subsolo, Vicky Reis deparou-se com sua irmã morta, agora sim a verdadeira, ocasião que a fez parar para lamentar a perda. E normalmente, pessoas, quem para para lamentar a perda acaba perdendo. A gente vai ver isso de novo mais tarde, o que fez o Arlequim alcançá-la até a interrupção dos ataques que Mike, por sorte ainda vivo, foi capaz de se interpor. Com Art fora do alcance, Mike leva Vicky Reis a uma sala isolada onde pudesse usar o telefone para solicitar o socorro. Mas esperar pela polícia por lá não era mais opção quando a situação de Victoria parecia beirar o choque traumático à medida em que foi gravemente ferida e, sobretudo, por não terem exterminado o assassino, dando-lhe chance para finalizar o serviço. Ou, pelo menos, tentar. Art os alcançou tentando fugir e, nesse novo confronto intensamente físico, dilacerou Mike, deixando Victoria sozinha a lutar pela vida. Gravemente ferida, Vicky Reis procura asilo no armazém adjacente ao edifício, mas não escapou de ser perseguida até lá e quase capturada. No mínimo instante de trégua, a garota parecia entender que os ataques a ela proferidos finalmente se encerraram, até que, aparentemente protegida pelas portas do imóvel, foi atropelada a caminhonete pelo Arlequim, que se deleitava com a desgraça alheia, até ser interpelado pela polícia que por lá chegava, no momento quase oportuno, mas suficiente para causar a rendição de Art, num ato de suicídio. E não há na natureza resposta verossímil o bastante, no entanto, que justificaria sua sobrevivência. Ele atirou na própria cabeça. O corpo de Art foi levado ao necrotério de Miles County, onde o legista, surpreendido por uma intervenção sobrenatural, sequer conseguia falar para acionar as autoridades ao telefone, o que daria tempo suficiente para que o palhaço contrariasse as expectativas e terminasse aquela noite da maneira que ele mais gostava. E é aqui onde supomos que sua natureza muda de forma. Art deixou de ser humano para tornar-se entidade. As luzes piscantes da ala médica, o ambiente inóspito de um necrotério, alguma coisa trouxe Art de volta à vida para levar o legista para a morte. Nós só não sabemos o que. Bom, não ainda. Depois do massacre que ele próprio organizou, Art pelo menos teve o escrúpulo de lavar suas roupas banhadas em sangue humano, ao passo que se deliciava através dos jornais com a desgraça alheia que ele próprio houvera causado. Porém, enquanto aguardava, o Arlequim foi interrompido pela presença assombrosa de uma garota fantasiada à sua maneira, com a qual se identificou pela energia macabra que ela transmitia em seu olhar, parecido com o dele. No entanto, a menina nada mais era do que uma entidade interdimensional, chamaremos de Garota Pálida, com a qual Art interagia em diversão e da qual, desse espírito, o palhaço jamais se desfaria. E é aqui que recomeça essa história. Um ano depois, ou seja, em 2018, ainda estamos em Miles County, às vésperas do Halloween, e agora acompanhamos a história de uma família onde Barbara Shaw, mãe solteira desde que o marido morreu, cuida de seus 2 filhos em idades que naturalmente não se bicam. Como dissemos, estamos às margens do Dia das Bruxas, e as festas do tema, assim como a data, eram no dia seguinte ao jantar que observamos. Jonathan Shaw queria se fantasiar como o tenebroso palhaço Art, desde que ficou obcecado com as notícias do massacre em sua cidade, impulsionado por anotações e desenhos de seu pai quando este era vivo. Só que não parecia de bom tom se vestir como facínora maquiado. Na verdade, por parte da prefeitura, me parecia até imprudente continuar com as celebrações alusivas ao tema, sobretudo sabendo que Art havia sumido do necrotério onde foi posto há um ano e não se sabia o paradeiro do Arlequim, e mesmo assim, Miles County manteve as festividades do Dia das Bruxas. Sienna Shaw, filha mais velha de Bárbara, ainda tinha essa consciência moral, mas influenciada pelo gosto peculiar de seu irmão, em sonolência pensou ter visto um comercial bizarro na TV que invadiu seus sonhos enquanto ela adormecia. Um grupo de pessoas celebrava o palhaço Art, a atração de uma esquete chamada Clown Café, que ganhava tons grotescos conforme se apresentava, até se encerrar em violência extrema no morticínio que apenas Sienna, anfitriã de seu próprio sonho, saiu viva. Viva, mas não ilesa.
Dizemos isso porque, no último ato do pesadelo, o tenebroso palhaço voltou a ela sua atenção tentando incendiá-la, mas de algum modo o fogo que ele atirou em sua direção através do sonho, desviado por uma espada que a garota herdou de um desenho de seu pai, atingiu a fantasia que ela guardava em seu quarto na vida real. Fred Krueger estaria orgulhoso. Bem-vindo ao horário nobre! Bom, certamente o episódio causou um pequeno incêndio, né, que foi contido tão logo teve início, mas até explicar à sua mãe que o fogo se fez espontâneo, obviamente da fantasia sobraram apenas cinzas. No entanto, na espada que pertencia à vestimenta, não havia uma marca sequer. Essa fantasia é o seguinte: pouco antes de falecer, o pai da garota havia projetado essa veste à sua filha por acreditar que nela haveria poder místico contra as forças de um mal que ele especulava existir. Michael Shaw sempre foi um excelente cartunista, desenhista profissional, mas em seus últimos anos de vida, se pôs a desenhar esboços e anotações sobre um palhaço excêntrico que ele sequer conheceu e ainda portador de um mal que eventualmente o faria adoecer por ocasião misteriosa. A fantasia especial era um par de asas e uma espécie de armadura e uma espada que compunham o traje de um anjo guerreiro que Sienna planejava usar no Halloween, que era no dia seguinte. Enquanto isso, era madrugada e o palhaço Art, recluso desde que escapou do necrotério, preparava as ferramentas que usaria para uma noite de crime, mas junto à garota pálida, não resistiu à tentação de assistir ao programa em que Monica Brown entrevistava a única sobrevivente da tragédia no ano anterior, que era Victoria Hayes, e digamos que ele não estava feliz com isso, mas eventualmente para ele viria bem a calhar. No dia seguinte, Jonathan e seus amigos iniciam o Dia das Bruxas com a aparição de um gambá morto nas imediações de sua escola e usaram-no para assustar uma de suas colegas de sala. O problema é que por entre os corredores do colégio, o garoto foi assombrado pela aparição de Art e sua garota entidade praticando dissecção no animal, de que a diretora da escola acreditou ter sido feito por Jonathan, o que lhe rendeu uma suspensão. Ao mesmo tempo, Ellie e Brooke, melhores amigas de Sienna, repercutem a entrevista de Victoria Hayes tomada pelo escândalo que aconteceu nos bastidores da noite passada. Monica Brown apresentava um talk show de viés sensacionalista e se utilizou da imagem de Vic Hayes, única sobrevivente do famoso massacre em Miles County há cerca de um ano e mencionado anteriormente, somente para liderar a audiência no horário. Visivelmente desconfortável, a convidada revelou seu rosto completamente desfigurado, mas afirmava que o algoz que a deixara daquela forma havia morrido. Nós sabemos, porém, que o corpo do assassino sumiu do necrotério, o que deixava em aberto seu paradeiro, estivesse ele vivo, morto ou os dois. Então, durante o intervalo nos bastidores, Mônica reforçava a maquiagem enquanto falava ao namorado via telefone o quão assustador foi entrevistar aquela moça, de modo a até debochar de sua aparência desfigurada, fruto do massacre de que foi vítima. Sem saber, a apresentadora era observada à espreita, de onde quando menos esperou foi brutalmente atacada sem escrúpulos pela convidada, deixando-a mais desfigurada do que ela própria e satisfazendo-se da situação com risos de deleite pelo que acabava de fazer. Os comentários de Ellie e Brooke sobre o incidente causaram um certo desconforto em Sienna. Era coincidência demais o ataque à apresentadora e o episódio em seu quarto, projetado através de um sonho, terem acontecido praticamente ao mesmo tempo, como se houvesse uma conexão entre os dois eventos através da imagem de arte. E tinha. Bom, o Halloween aconteceria de qualquer forma, né? E Sienna precisou substituir as asas que pegaram fogo por um exemplar de uma loja de artigos temáticos que consumou um encontro apavorante com o palhaço Art, que a perseguiu pelos corredores até o caixa entre expressões de fascínio e aleivosia, enquanto o Arlequim provava os produtos de estoque até ser deixado a sós com um funcionário que perdeu a cabeça durante o confronto em que ele sequer teve chance. Aqui é evidente que a garota não suspeitava de que o comediante que a importunou era o verdadeiro Art, tá? Até porque, como dissemos, desde o massacre do ano passado, a imagem estética do palhaço já era conhecida através dos jornais, o que permitia qualquer entusiasta se apropriar por ocasião de fantasia, algo que o próprio irmão de Sienna pensou em fazer. Quando volta para casa, Sienna é inquirida por seu irmão, observando que entre as anotações de seu pai havia em anexo um recorte noticiando a descoberta do corpo de uma garota de 10 anos chamada Emily Crane, supostamente morta por Art, possivelmente sua primeira vítima. Outros artigos também reportavam as vítimas do palhaço, assim como a ele próprio, de que seu pai houvera desenhado com uma riqueza de detalhes que só seria possível em situação de evidência, posto que ele morreu antes do massacre acontecer e sequer chegou a conhecê-lo. Sobre Emily Crane, estava claro que era a criança que acompanhava Art de maneira sobrenatural,
Mas coincidências à parte, também era o nome da boneca de quem a Mulher dos Gatos criava como filha há cerca de 1 ano na ocasião do massacre. O enredo não oferece argumentos suficientes que sustentem a conexão entre as duas coisas, mas o recorte adverte que o resgate ao corpo de Emily se deu nas imediações de um parque na cidade ainda ano passado, em 2017. A garota provinha de uma linhagem de artistas de circo, respeitados na arte da pantomima, que é a representação cênica de histórias através de gestos e expressões faciais, exatamente o que a arte pratica. E aí? Será? Bom, em breve a gente vai voltar nisso, mas ainda sobre a mulher, tá? Se admitirmos que ela, à época dos eventos, tivera perdido sua filha e projetado sua ausência na imagem da boneca, abandonando sua eventual vida no circo para viver como indigente por causa de sua perda, se pode até especular que a moça dos gatos era mãe de Emily Crane, mas o timing ainda não seria preciso e não há indícios de que isso seja viável. Fica em caráter de teoria, que podemos até nos aventurar sobre essa e outras várias que vão aparecer em um eventual próximo vídeo. Jonathan, por outro lado, parecia prever que aquela noite de Halloween seria uma reedição do Morticínio. Os desenhos que seu pai desenvolvera enquanto vivo, somados aos artigos que o garoto coletou, um destes escrito por um repórter chamado Douglas Bradley, ou somente Doug Bradley, em referência a Hellraiser, influenciaram-no a pensar dessa forma e não era para menos. Exatamente por isso, implorou para que sua irmã não fosse à festa para a qual ela havia comprado a fantasia. Mas é claro que ela iria. Enquanto Sienna se aprontava, e meu Deus, que show da Xuxa é esse? Ellie também se arrumava para a festa, mas teve o infortúnio de observar sua casa sendo invadida pelo palhaço após tê-lo maltratado em condescendência quando ele bateu em sua porta querendo doces. Art fez uso de violência tão extrema, pessoas, que até mesmo descrever em palavras a tortura que ele impôs à garota é uma missão complicada. Digamos que Victoria Rey saiu ilesa perto do que Ellie teria sofrido numa das cenas mais impactantes da franquia, onde nem mesmo a mãe da garota foi poupada da morte. O fato é que acontecia uma festa e a curtição era tomada em doses das quais Sienna não estava acostumada. Digamos que Brooke colocou um negocinho em sua bebida que faria sua amiga brisar, mas se em terra de bêbado álcool gel é patê, por que isso seria um problema? Ao mesmo tempo, em sua casa, Jonathan confrontava sua mãe com as anotações de seu pai, encarando-as como um alerta de que algo ruim aconteceria aquela noite, pensando em sua irmã. Da mesma forma, em outra época, John, sem imagem na franquia, também parecia preconizar uma experiência de horror através de um quadro que ele sequer lembrava de ter pintado. Em sua cabeça, numa espécie de transe enquanto dormia, a imagem de um palhaço atormentava seus sonhos até que ele o desenhasse na tela. De fato, a obra parecia alertá-lo de que sua esposa Caroline seria vítima de uma invasão em sua nova casa por uma entidade de outro mundo que passou a persegui-la até esvaziar-se em sua morte. E sem saber desse caso, era exatamente o que Jonathan temia que acontecesse. Bárbara, é claro, não deu a devida atenção ao discurso do filho, sob o pretexto de que esses desenhos e recortes nada mais eram do que fruto da mente instável do pai das crianças às vésperas de sua morte. Na discussão, o garoto contrariado fugiu de casa, mas tão logo ele saiu, o carro de sua mãe apareceu coberto por creme de barbear acompanhado de um xingamento. O timing do incidente fez Bárbara entender que o responsável era seu filho, mas o verdadeiro culpado pela obra era a Art, que se revelou dentro do veículo para exterminar a mulher e, em seguida, desacordar o Jonathan, que voltou à sua casa para impedir que sua mãe fosse morta. Mas era tarde demais. De volta à celebração, o alucinógeno da substância que ingeriu finalmente surtia efeito, fazendo Sienna enxergar a menina pálida em visões cada vez mais próximas que a fariam abortar sua estadia na festa. Era hora de voltar para casa. De carona com Brooke e Jeff, Sienna recebeu a ligação de seu irmão que alegava estar em apuros, mas o que ela não sabia é que se tratava de uma armadilha de Art para emboscá-la. Bom, aqui a garota pálida simulou a voz de Jonathan, inclusive levando-o desacordado com eles, e direcionou a carona de Sienna até o parque onde ela própria, Emily Crane, havia morrido por intervenção do palhaço. Chegando ao local, procurar pelo irmão enquanto o casal esperava no carro significava deixá-los à própria sorte. Alheios a qualquer noção do perigo que os rodeava, Jeff foi brutalmente atacado por Art, mas Brooke, mesmo ferida após um breve confronto, conseguiu se desvencilhar das investidas do algoz no primeiro momento, somente para acabar dilacerada e ter seu coração arrancado e comido no cenário de uma atração do parque chamada Terrifier, onde supomos ser covil da infestação. Sienna encontrou sua amiga morta, ou o que restava dela, mas enquanto lamentava pelo ocorrido, deu tempo suficiente para que Art finalmente a encontrasse. O confronto entre os dois seria inevitável, mas foi distraído pela intervenção de Jonathan, agora sim o verdadeiro, que despertou e atrasou o conflito direto entre sua irmã e o palhaço,
que aconteceu e foi tenso. Uma vez que desacordou Sienna, Art voltou sua atenção a Jonathan e passou a persegui-lo pelas imediações do parque, onde encontrá-lo não seria desafio para impedi-lo de interceder em seus planos. Instantes antes de matá-lo, porém, tensão, pessoas, tensão, porque Sienna acordou da inconsciência e contra-atacou o comediante para evitar a morte do irmão, o que a princípio serviria apenas para atrasar o confronto violento bastante para fazê-lo experienciar as projeções de Emily Crane disfarçando-se de sua mãe. Quando voltou à consciência mais uma vez, Sienna se pôs a confrontar o palhaço, que levou a garota a um subsolo escondido, onde existia um portal para qual ela foi enviada após ser atingida com a espada que seu pai lhe houvera deixado. Esse portal, pessoas, tratava-se do intermédio para uma outra dimensão que especulamos chamar-se o Nono Círculo. Anterior à segunda edição do massacre, uma garota foi posta sob o domínio de Art enquanto aguardava na estação de trem para ser aprisionada a uma realidade alternativa conhecida como Inferno. Nesse lugar, ou nessa dimensão, entidades a fariam experienciar o puro horror sob ordens do demônio. A coloração avermelhada do ambiente, característica do Inferno Escarlate, nos faz sugerir que Sienna também fosse enviada para o Círculo em penitência, mas em sua própria versão do Inferno, ela acabou no Clown Café. Na Divina Comédia, de Dante Alighieri, o inferno é segmentado em 9 círculos, de maneira que o nono e último representa a morada do mal, de que supomos que Art, agora sendo uma entidade, faça parte em subserviência ao demônio que especulamos ser este aqui. Encontramos fóruns na internet em que usuários negam a conexão entre os universos All Hallows Eve e Terrifier, mas é perfeitamente possível que esse vínculo aconteça mediante semelhanças, ainda que pontuais. O problema é que, se a conexão existe e acontece, obrigatoriamente encaramos os eventos da antologia como posteriores à transformação de Art em entidade, ou seja, o palhaço levar a menina da estação pro demônio, ser provisor de uma invasão de outro mundo após ter sido pintado num quadro, e vimos que não seria a única vez, e perseguir uma figurinista num posto à beira da estrada, cronologicamente devem acontecer depois do massacre em Miles County 2017, quando ele se torna interdimensional na maca do legista. Para que isso faça sentido, devemos dissociar a estética do personagem na antologia e do spin-off, que é o que Terrifier seria originalmente, por sabermos que figurino e maquiagem à época ainda eram experimentais. Embora diferentes na questão da aparência, ainda é o mesmo personagem com a mesma essência demoníaca e com características da antologia que se relacionam aos eventos de Terrifier. Se isso for verdade, Art era sobrenatural quando entorpeceu a mente de John, fazendo-o pintar um quadro em sua dissuasão, mas ainda era humano na época em que se apresentou em visões ao pai de Sienna, que passou a desenhá-lo, junto com as mortes que o Arlequim causaria, através de inspiração divina em situação de evidência. Se você não considerar os eventos da antologia, basta tratá-los como outra linha do tempo, mas, eventualmente, informações de lá serão necessárias para idealizar a natureza demoníaca a que Art estava submetido. Bom, enquanto Sienna agonizava pela vida enclausurada no tanque em Clown Café, Art tentava animar o desacordado Jonathan porque torturá-lo inconsciente não seria divertido. Mesmo assim, o palhaço com fome se pôs a mordiscá-lo até que ele acordasse, mas quando isso acontece, por influência do corte que sofreu perfurada pela espada, a energia mística que existia no instrumento ofereceu a Sienna a chance de acordar da quase-morte e ter seus ferimentos curados para retornar contra-atacando o palhaço, e dessa vez o confronto entre os dois seria decisivo. Com a fúria nos olhos, observem que a garota não sossegaria enquanto não exterminasse o Arlequim, que praticamente implorou para que ela o degolasse, e isso foi feito. Só que tinha um motivo. O motivo era que Emily Crane se revelou à espreita para resgatar a cabeça de Art caída no chão, onde, ao posicioná-la em sua orelha, simulou ter ouvido orientações que fizeram seus olhos sobrenaturalmente projetarem uma luminescência indicando uma transição que nos levaria à clínica onde Victoria Hayes era mantida. O demônio em Emily Crane, através deste gesto, estava se transferindo para Victoria, e a referência é absurda demais para ignorar os eventos da antologia. Então, assim que a influência demoníaca atinge Vicky Hayes, que até então era uma paciente exemplar do hospital, ela começa a surtar de modo a debochar da figurinista sem nome na ocasião em que foi perseguida e capturada por Art, escrevendo com o próprio sangue os mesmos xingamentos que o palhaço a desferiu em cortes na pele dela. Naquele exato momento, Victoria Hayes daria vida nova à entidade, acordando-a para um propósito ainda maior. Art foi encontrado decepado e, por experiência, levá-lo ao necrotério, mesmo que sem cabeça, entendemos não ser boa ideia.
O oficial da ocorrência analisou a cena do crime, mas em sua breve inspeção constatou que o corpo do palhaço ainda teria vida suficiente para matá-lo, de modo que ninguém pudesse impedi-lo de alcançar Vicky Hayes. Isso porque, desde que sua fúria vitimou Monica Brown, a garota estava marcada para ser hospedeira de um mal que manteria Art acordado. Assim que ele perdeu a cabeça, no entanto, como dissemos, Emily Crane a teria levado ao manicômio onde Victoria estava presa para que o espírito demoníaco que habitava na garota delegasse à internada a função de restaurá-lo. A partir daqui, a garota pálida deixa de existir porque a entidade que a possuía transferiu-se para Victoria. O brilho dos olhos reforça essa afirmação, em missão que somente esta última poderia assumir desde que foi marcada. Cabe então a Victoria Hayes o dever de restituir a energia de Art, que ela o fez dando vida à cabeça do Arlequim, para que o curso sombrio dessa história tivesse sequência. E assim se fez. Amém. Depois de matar o policial, Art foi até o hospício resgatar a Vicky Hayes, agora portadora da entidade demoníaca, apenas para estabelecerem-se um prédio obsoleto com referências às janelas de Amityville, numa construção que os manteria em modo suspenso até que a hora certa chegasse, e 5 anos depois, adivinhem, a hora certa chegou. Então, agora em 2023, entendemos que pouco importa que funcionários da prefeitura que inspecionavam o imóvel por sua demolição encontrassem Art e Vicky Hayes adormecidos. Os monstros da história não despertaram porque foram incomodados. Sob as circunstâncias que estavam postas, é prudente entender que eles acordariam de qualquer forma porque algo de seu interesse aconteceria em Miles County e tinha a ver com Siena. Após ter vencido o confronto em 2018, naturalmente Siena precisou de apoio psiquiátrico para remediar o trauma, onde se manteve aconselhada em Centerville por esses 5 anos. Como dissemos, estamos em 2023 e, liberta da internação, mas longe de estar curada, a heroína, agora órfã, passa a morar com a irmã de sua mãe, portanto sua tia Jessica, e seu marido Greg, e ainda com sua prima Gabby, que seria uma grande parceira em sua recuperação, que não seria fácil de modo algum. Desde que sobreviveu à segunda edição do massacre, Siena mantinha alucinações com os entes que morreram na ocasião em aparições paranormais que ela registrava em seu diário. Aparições essas que não a deixariam tão cedo, e isso era um problema. Enquanto isso, no lustre do castelo, Jonathan seguia a vida universitária onde encontrou alicerces para esquecer das lembranças que o acometeram na ocasião do confronto. Bom, pelo menos ele tentava esquecer, né? Seu colega de quarto, chamado Cole, namorava uma garota obcecada por true crime e histórias de horror, sobretudo pelo massacre em Miles County por ser a cidade onde eles moravam. O nome dela era Mia e praticamente implorou para que o sobrevivente participasse de seu podcast chamado Graven Image para falar do assunto. Isso nunca aconteceria e nem seria viável que acontecesse. A boa notícia, pessoas, é que o Dia das Bruxas daquele ano já havia passado. A má é que o Natal se aproximava, e a exemplo de como fez noutra ocasião 5 anos atrás, Art se enclausurou num outro abrigo remoto para construir novas armas que pudessem lhe ser úteis no momento de Art ataque. Na época, sua companheira era Emily Crane, agora ele está com Vicky Hayes, mas ambas são a mesma coisa, as duas eram o próprio demônio. Por falar em Emily Crane, ou seja, a garota pálida, há pouco informamos que ela houvera sido uma das vítimas do comediante, possivelmente sua primeira. Dissemos também que ela pertencia a uma linhagem circense que praticava pantomima, e nos eventos da antologia há referência sobre a relação que Art possuía com o circo, principalmente em Terrifier curta de 2011. Não há garantias, porém, de que Art era necessariamente um palhaço de carreira enquanto sua versão humana, mas até que existam evidências que neguem a ocupação regressa do comediante, não há o que se especular. Essa informação isolada nos remete à possibilidade de Art ser pai de Emily Crane, reforçada pela semelhança estética entre os dois, que usam a mesma fantasia e maquiagem por possivelmente terem nascido no mesmo ambiente do circo. É sabido, porém, através da matéria que reporta a morte de Emily, escrito por Wes Torrance, uma combinação de Wes Craven e Jack Torrance de O Iluminado, que a garota foi vítima de uma série de assassinatos que especulamos cometidos por Art. E o agente da prefeitura que faria a demolição do prédio onde o palhaço e Vicky Hayes hibernavam, mencionou em tom de ironia que aquele móvel teria sido usado como desova de corpos de um maníaco que sequestrou e matou mais de 12 crianças nos anos 90. Ele falou brincando, nós sabemos disso, mas se o enredo não quisesse que especulássemos nessa questão, bastaria não tê-la incluído. Então, Art é o pai de Emily Crane? No meu entender, não há como saber. Seria tio, como Myers era de Jamie Lloyd? Não dá para afirmar. São teorias e por maior que sejam as coincidências e por mais tentador que seja encontrar essas conexões, ao nosso ver, não há elementos suficientes para sustentá-las como verdade dos fatos, mas especular não custa nada. Enquanto vagueava pela rua,
Art adentra um bar onde observou um rapaz fantasiado de Papai Noel com o qual se encantou. O comportamento inocente do palhaço, apesar de pertencer a uma entidade das trevas, dá vazão para especularmos que ele, enquanto era humano, sofreu traumas no passado por seu entusiasmo ao admirar o Papai Noel como se fosse uma criança. Isso já nos teria sido alertado pela mulher dos gatos há 6 anos, quando submeteu o Arlequim em seu colo em alusão aos cuidados que ele supostamente não teve durante a infância. Então Art estava maravilhado com a companhia natalina, se aventurando até a tomar uma dose com os rapazes, mas a partir do momento em que sua condescendência atacou, digamos que a coisa muda de cena. É importante notarmos uma alteração na aparência de Art quando a entidade que o domina toma posse de suas ações. Os olhos do comediante são pretos em sua natureza humana, mas quando assume sua versão demoníaca, observamos que eles mudam de cor. Ao mesmo tempo, sabemos que Art já houvera reposto o olho direito na ocasião de tê-lo perdido, voltando em 2017, quando acorda da morte e arranca o olho do legista, implantando-o em si mesmo. E também brevemente usou a cabeça do oficial que inspecionou a cena de sua derrota, mas apenas até recuperar sua própria, que naquele instante era alimentada pelo mal através de Victoria. O próprio David Howard Thornton, o ator que dá vida ao palhaço, publicou que há uma razão para a mudança da cor nos olhos e, sem explicá-la, me permite especular que eles ficam cada vez mais claros conforme o nível de sua maldade aumenta. Isso posto, Art não teve piedade dos rapazes no bar, mas antes de fazer sua última vítima entre os 3, ele testou um cilindro de nitrogênio líquido que congelava a área atingida para ser destroçada, como se uma pedra fosse, usando uma picareta. Nessa mesma noite, Jess e Greg preocupavam-se com Sienna e temiam que seu comportamento afetasse a pequena Gabby. A questão é que em seu diário, Sienna guardava uma carta escrita pelo irmão enquanto ela estava internada, em que ele descreve a natureza da infestação demoníaca contra a qual eles lutam. Aspas. Sienna, temos que destruir a garotinha antes que seja tarde. Destruí-la porque ela é inumana, um demônio. Às vezes, demônios tentam invadir nosso mundo, mas não podem fazê-lo sozinhos. Eles têm que escolher um receptáculo, alguém recentemente morto que funcione como uma ponte entre os mundos. Mas não qualquer um. Tem que ser alguém sinistro, depravado, o pior tipo de mal, como um assassino em série. Se um demônio entrar nesse mundo em carne e osso, uma contraparte deve ser apontada para impedi-lo de tornar-se tão poderoso. É você, Sienna. Enquanto você viver, eles estão vulneráveis e eles sabem disso. Fecha aspas, e o que Jonathan diz nessa nota é que a garota pálida era o próprio diabo e o receptáculo do mal que mantinha Art como servo de seus interesses. Isso porque não sabiam de Vic Reis. Agora, por que raios o demônio escolheria Emily Crane para representá-lo? Bom, entendemos que a garota foi uma das vítimas do palhaço, que era um assassino em série enquanto em versão humana. Há um certo código moral entre psicopatas na ficção de poupar crianças da violência. Sabemos que existem casos, mas são minoria frente ao montante. O problema é que a cena inicial de Terrifier 3, que se passa nos tempos atuais, ou seja, em 2023, e se inspira em Natal Sangrento de 84, deixa evidente, e foi feita exatamente por esse motivo, que a arte não segue essas regras. Então, o que há de mais perverso do que exterminar inocentes crianças? Se esse for o caso, supondo que Emily Crane tivera sido a primeira criança morta por Art, o que o teria credenciado às características que o demônio buscava, as mesmas descritas na carta, necessariamente ela seria o símbolo de aliança que Art passava a ter com o submundo, mesmo que ele não soubesse, uma vez que, à época, ele ainda era humano. A garota pálida, lembremos, apenas aparece para ele quando ele volta da morte em condição de entidade, não mais humano. Tá? Para a partir daquele momento, guiá-lo na direção de eliminar a contraparte e destruir uma profecia de qual nós já falaremos. As alucinações de Sienna eram cada vez mais reais conforme o tempo passava. Para acalmá-la, ela procurou pelo Jonathan, mas não contava com a astúcia de Mia, que interpelou essa conversa para idolatrar a sobrevivente que reagiu contrária àquela intervenção. O surto de Sienna era em desfavor da exploração de seu trauma, porque ela sentia que, entre as visões que a atormentavam, uma delas em específico acionou o senso de urgência para avisar seu irmão de que Art poderia estar vivo. Em 2018, Jonathan alertou sua irmã sobre o iminente perigo que Art oferecia, aviso que Sienna escolheu ignorar. E agora, exatamente ao contrário, é ela quem o anuncia sobre a chance de seu retorno. Essa visão que Sienna temia ser o indício de que o palhaço estava próximo se deu por entre as lojas do shopping local, onde algo incrivelmente absurdo estava em vias de acontecer. Juquiba,
Você disse que Art não poupa as crianças. Por que ele agora as está presenteando? Bom, porque enquanto se passou por Papai Noel nesse shopping, um dos presentes que distribuiu para as crianças era uma bomba que explodiu tudo e todos ao redor do evento, assinando a chacina em público e provando, deixando bem claro, mais uma vez, que crianças não estão imunes à sua maldade, muito pelo contrário. Após a discussão com Jonathan, Sienna voltou a Terrifier para resgatar a espada escondida sob a terra que seu pai lhe havia entregue, porque a garota agora entendia que era ela a contraparte da qual seu irmão descreveu na carta. De algum modo, ela seria a escolhida para combater o mal que o pai dela houvera previsto em desenhos que fez em sua homenagem, quando ela, ainda pequena, pedia ao progenitor que desenhasse mulheres em papel de destaque. Dessa forma, entendemos que naquele momento, com o desejo de Sienna em se ver como heroína de sua própria história, as divindades sagradas influenciaram o pai dela a manter um instrumento que poderia deter o demônio, situação que as forças do mal precisariam impedir que acontecesse, e para impedi-lo, causaram um câncer em Michael Shaw. É mostrado através de insights o momento que o rapaz profetiza o futuro da filha e se apodera de força sagrada para manipular o objeto, e também é necessário entender que pouco importa se foi o tumor que ceifou sua vida ou um acidente de carro, conforme Brooke nos havia dito, insinuando que Michael tornou-se alcoólatra e abusivo com a família e por isso bateu o veículo. É plausível, mas ele morreria de qualquer maneira, de modo que em quaisquer das situações viveu a tempo de proteger a espada abençoada da qual Sienna, agora novamente em sua posse, escondeu de prontidão na decoração de Natal de forma estratégica. Afinal, ela desconfia que Art se aproximava, e quando confirmou através das notícias de que houve uma explosão no shopping onde ela pensou tê-lo visto, não havia mais dúvida. Sienna estava em choque, mais ainda por seu irmão, que estava isolado na República Universitária, para onde, senhoras e senhores, Art estava indo. Na verdade, ele já estava lá, tá? Porque foi no vestiário do campus que um verdadeiro banho de sangue se apresentou sobre os corpos de Mia e Cole na, agora sim, cena mais pesada da obra, a conhecida Cena do Chuveiro, que carrega consigo referências óbvias de Psicose e o Massacre da Serra Elétrica, entre outros filmes que não são de terror e, portanto, eu não preciso falar. De todo modo, sem acreditar direito na paranoia de Sienna de que seu irmão corria perigo, Greg deu a ela o benefício da dúvida e saiu para buscá-lo, mas os insights que a garota tinha sobre sua infância, como dissemos, revelaram o momento em que seu pai foi tocado pela profecia ao projetar o futuro da filha. Observem que isso acontece no momento exato em que Michael Shaw entrega a Sienna o desenho da personagem que a homenageia. Essa era o Anjo Guerreiro, e esse desenho já nos teria sido mostrado há mais de 5 anos, somado à possível face do demônio. Ele prevê que ela, naquele instante, seria escolhida para combater as forças do mal, na passagem que observamos uma criatura do submundo revestida de armadura sendo escravizada pela Virgem Maria, que obrigava a entidade a forjar a espada, desenhada por Michael Shaw e predestinada a Sienna no momento oportuno. Isso significa que, em profecia, a mãe de Jesus Cristo forçou uma entidade do inferno a conceber as ferramentas sagradas de quem a própria criatura seria vítima, como se obrigasse um vampiro a cunhar sua própria estaca. Nesse caso, uma espada. A garota, por sua vez, a usaria no Halloween de 2018. É evidente que ela sabia que a fantasia era uma herança de seu pai, mas não fazia ideia da origem simbólica do traje. Art sabia. Não por menos, ele tentou incendiá-la através do sonho de Sienna, mas não pôde destruí-la por completo. Michael Shaw ter sido tocado pela santidade em profecia explica os desenhos que ele houvera feito antes de ir para a vala, mas abriu margem para outra especulação de que ele próprio era Art. Pensemos, Michael Shaw era a única pessoa no universo da franquia que sabia a aparência do palhaço antes mesmo de Art tornar-se entidade. E de onde raios teria origem essa ligação quase obsessiva que o palhaço agora possuía com Sienna? Faz sentido, né? É tentador, mas é falso. Michael Shaw não é Art, ou por conseguinte, Art não é pai de Sienna, de acordo com o próprio diretor. Quando Greg chegou na República para buscar o irmão de Sienna, reparem, o garoto diz ao celular estar saindo para encontrá-lo, mas o fato de não vê-lo ao telefone nos permite especular, e isso vai ser importante, tá? Uma vez que o demônio sob Garota Pálida já falseou a voz dele em ligação, o que impediria que isso acontecesse de novo? De fato, não veríamos mais Jonathan nessa história, o que não é comum que aconteça em Terrifier, mas ao mesmo tempo, por volta de 2 da manhã, Sienna percebe a voz de seus tios na sala em discussão sobre ela própria. No instante em que verifica,
A garota percebe que tanto Art quanto Victoria Reis, que simulava as duas vozes, já se acomodavam nas imediações de sua casa, onde um confronto inicialmente físico aconteceu de modo a desacordá-la por instantes suficientes para que ela e sua tia fossem amarradas uma de frente para a outra. Naquele momento, Greg, digamos que ele não estava com cabeça para aquela conversa, e seu corpo foi posto aberto, pregado à parede como se pertencesse à decoração, uma obra de arte. A tortura física e psicológica com a qual o demônio, por meio de Vicky Reis, ofereceu aos reféns era tal que revelou a morte de Gabby através de um crânio numa gaiola que não se podia identificar e para o qual Jessica recusou-se a crer. Tensão, pessoas, tensão, porque esse desaforo custaria caro ao anfitriã, de modo que o palhaço atravessaria sua garganta com um tubo cheio de ratos que teriam livre acesso à sua traqueia, de onde sairiam com um corte mortal no pescoço que Vicky Reis lhe desferiu. Para quem achou que ia forçar a barra a identificar a imagem da santa como mãe de Jesus, ou seja, Virgem Maria, imagine só que Vicky Reis vestiu uma coroa de espinhos semelhante à que o Redentor usava na crucificação. Se isso ainda não for suficiente para convencê-los, bom, tá escrito nos créditos do filme. Essa coroa, certamente operada em tom de deboche à santidade, foi cravada em Siena, uma vez que era ela a contraparte predestinada a combater o mal e, portanto, digna de usá-la. Quando isso acontece, pessoas, Victoria revela que a cabeça enjaulada não pertencia a Gabby, mas ao irmão de Siena, Jonathan. Bem, entendemos que não é característico de Terrifier poupar cenas de violência extrema, muito menos ao se tratar de personagens com tamanha importância. Vicky Reis disse que a cabeça era de Jonathan, inclusive pelos óculos que nela inseriu, mas o fato de não termos visto morrer nos permite especular que não era ele. Eu entrevistei o Elliot Fulham, o ator que interpreta o Jonathan na história, e ele não confirmou e nem negou a chance de sua volta às continuações de Terrifier. Mas enquanto a verossimilhança infere que Jonathan está vivo e passa bem, a realidade é que o diretor concedeu entrevistas confirmando sua morte, mas sem citar seu nome. Once again, that's another Damien question. If he wants me back, I'm totally down. Don't run, Elliot, don't run. No, I'm not running. Dessa forma, Vicky Reis aproveitou a baixa guarda de Siena para tentar possuí-la e fazer dela a hospedeira do mal que habitava em si própria. Claro, uma vez que se o demônio pudesse tomar as ações da pessoa destinada a combatê-lo, não haveria resistência à altura ao seu poderio. A tentativa era válida, mas foi improdutiva. Nossa heroína estava comprometida demais com as forças divinas provenientes da profecia que tocou seu pai quando ela era criança. Observem que quando a possessão não dá certo, o demônio através de Victoria diz a Siena: "Você é forte, né? Agora eu sei por que eles te escolheram." E por eles, entendemos tratarem-se das santidades que dela fizeram o anjo guerreiro em contraparte ao demônio. Então Gabby estava viva e foi inclusa a tortura que tanto Vicky Reis quanto Art praticavam em Siena, por saberem que naquele momento a pequena, sob júdice do arbítrio do mal, seria ponto fraco da heroína da história. No entanto, de forma muito sábia e perspicaz, a pequena Gabby lamentou em voz alta que Siena não tivera aberto seu presente, fazendo com que Vicky Reis concedesse às garotas a cortesia de abri-lo antes de serem mortas. O problema é que nem Art, nem mesmo Victoria sabiam que a embalagem guardava o único instrumento capaz de detê-los. E por isso, tensão, pessoas, tensão, porque ao manuseá-lo, os ferimentos de Siena foram sarados por intervenção divina de que a espada era própria, a mesma energia que a curou da inconsciência enquanto presa ao tanque em Clown Café. Com a arma em mãos, ela agora contra-ataca as investidas do mal, rasgando o pescoço do Arlequim e separando a cabeça de Vicky Reis no que parecia ter sido uma vitória. Quando celebrava o encerramento da disputa, Art revelou-se ainda vivo, meu Deus, e ofereceu à protagonista um confronto ainda mais físico, de que Siena precisou contê-lo para evitar que fosse morta, ao passo que Gabby lamentava a morte da mãe. O caso é que, enquanto o conflito acontecia, o sangue demoníaco de Vicky Reis, se é que podemos chamá-lo de sangue, corroía o chão da sala e mesmo que Siena estivesse novamente vencendo a guerra contra a Arte, não poderia impedir que o piso alagado cedesse ao inferno. O portão dimensional se abriu através do sangue profano e Gabby, apesar de sua bravura, não conseguiu evitar de cair no abismo, para onde a espada sagrada também se esvaiu, até que o portal se fechou. Art estava vivo e tinha escapado. Agora não é possível dizer que Siena venceu. Dessa vez, perdeu seus tios, sua prima, seu irmão, todos com quem ela mais se importava, ou estão mortos, ou estão no inferno. E se for esse o caso, não há dúvidas de que ela moverá os céus para socorrer os que forem possíveis, mesmo que fazê-lo signifique forçar sua descida ao submundo,
que é o que entendemos ser o enredo de uma continuação já confirmada. A pergunta que fica é: para onde Art terá se recolhido? Onde se esconderá até que sua adversária tente reverter a situação? Afinal, depois de 5 anos, é coerente entender que Terrifier não mais existia como atração do parque, para onde ele supostamente estaria indo de ônibus, ocasião em que ele encontra uma passageira lendo O Nono Círculo, cuja autora chamava Rosemary Castevet, em referência óbvia ao bebê de Rosemary, e seu título seria uma clara alusão ao inferno de que supomos ser a dimensão de onde a ameaça se origina, e que cuja cena é estranhamente parecida com a primeira aparição do Arlequim no universo da antologia. All Hallows Eve, sem tradução de título no Brasil, é uma antologia estadunidense de slasher, terror sobrenatural e psicológico a flertar com gore, lançado em 2013, produzido pela Hutless Pictures, distribuído pela Image Entertainment, direto em DVD e home media, e com um R bem grande de selo na classificação indicativa. O longa acumula 5.1 no IMDb, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 34% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada, sobretudo a brasileira, abraça a produção, enquanto a americana, seu país de origem, delega a ela certas ressalvas de previsibilidade e insensatez, mas ambas alertam para um nível preciso de gore e tensão psicológica. Terrifier, ou não oficialmente no Brasil chamado Aterrorizante, é uma franquia estadunidense de slasher que se tornou sobrenatural e que dessa vez abraça o gore como método, tendo a primeira parte sido lançada em 2016, a segunda em 22 e a terceira em 24. Agora vamos lá que a ficha é grande. A primeira parte é produzida pela Dread Central e Dark Age Cinema, distribuída pela Epic Pictures, sem classificação indicativa, com $421 mil de arrecadação enquanto esteve em cartaz. Ao IMDb, a produção atinge média 5.5, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 62% no Rotten, ao passo que a crítica especializada acena positivamente ao delegar o potencial do palhaço Art como referência do subgênero, até que chega a parte 2. Essa parte 2 tem produção pela Screambox e Bloody Disgusting, junto com a mesma Dark Age Cinema e Fuzz on the Lens, distribuída pela Cinedigm e Iconic Events Releasing, com selo R, evidentemente, e pouco menos de 16 milhões em bilheteria arrecadados ao redor do mundo. As notas são 6.1 no IMDb, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 86% no Rotten, e com crítica mista pela avaliação especializada. Enquanto a terceira parte, e mais recente, produzida pela Dark Age Cinema, Bloody Disgusting, Fuzz on the Lens e The Coven, distribuída pela Cineverse e Iconic Events Releasing, não ranqueado no guia parental, ou seja, sem classificação indicativa, arrecada a maior renda da franquia em bilhetes vendidos, chegando a quase 90 milhões de dólares, de modo que custou apenas 2 para ter sido feito, quantia adquirida através de vaquinhas online por campanhas capitaneadas por Damien Leone, que recusou o investimento de grandes estúdios para ter carta branca no trato da história. A avaliação popular delega a terceira parte nota 6.4 no IMDb, ou seja, nota bem azul, e 78% de aprovação no Rotten, somados a críticas positivas pelos especialistas, que dessa vez cravam a importância da franquia pro gore no cinema, abrilhantados pela inspiração e participação de Tom Savini, o mestre dos efeitos práticos, e estabelece de vez a marca de arte como ícone do slasher moderno, mas observa desconfiada a inserção de elementos sobrenaturais e dramatúrgicos que poderiam não ser necessários. Conforme dissemos durante a review, há confirmações para pelo menos uma, possivelmente 2 novas sequências para a saga, onde fãs de horror pela internet especulam as temáticas que a produção abordaria em questão de data festiva. Por falar em sequência, nós sabemos que existe a continuação de All Hallows Eve, que traz Damien Leone dessa vez como produtor ao invés de estar na direção, mas que em nada se conecta aos eventos da antologia principal e da franquia que a subsegue. Eu comparo mais ou menos como Halloween 3 é para a franquia Halloween. Até usa o mesmo nome, mas não se encaixa em narrativa e segue sua própria linha do tempo, divorciada em cronologia, contexto, ambientação e personagens. All Hallows Eve 2 não traz o palhaço Art sequer em caráter de participação ou menção, mas arroga para si um outro antagonista que em nada tem a ver com os eventos aqui descritos, então configuramos como no máximo um spin-off, tal como suas sequências Trickster e Inferno, que mantém a conotação de antologia. Para o lançamento de Terrifier 3, a banda Ice Nine Kills desenvolveu o single Work of Art, ou obra de arte, com um clipe sensacional de 15 minutos com protagonistas reais da obra e que eu fortemente sugiro que você assista completo. Quer polêmica? Então bora! Portais de notícias ao redor do mundo reportaram a ocorrência de pessoas que passaram mal, vomitaram e ou desmaiaram durante as sessões de Terrifier 2 e principalmente na terceira parte em 24, dado o nível de violência gráfica exibida nos filmes. De fato, os filmes, todos eles, são pesados de assistir.
mas não a ponto de causar tanto mal-estar num público que vai ao cinema sabendo do que se trata. O próprio Damien Leone confirmou que aconteceram alguns casos isolados em algumas salas de cinema, lamentou por esses casos, mas os atribuiu a uma confusão temática que, ao meu ver, não se sustenta, sugerindo que pessoas compraram o ingresso para Terrifier 3 acreditando tratar-se de um filme natalino, o que no fim das contas não deixa de ser. Existe, na contrapartida, um grande sensacionalismo das agências de marketing que promovem a distribuição de uma obra, principalmente no que diz respeito ao terror, de modo que eleva a expectativa para as quais a obra não supera. Provavelmente você já ouviu notícias de pessoas passando mal assistindo o filme X ou Y, o que eventualmente pode acontecer, mas não é para isso que os filmes são feitos. E por Deus, a classificação indicativa não se limita à restrição de idade que a pessoa tem que ter ao consumir certa coisa. Então, cuidado, se você vir boatos nesse sentido, confie desconfiando. Para finalizar, na nossa avaliação pessoal, goste ou não goste de Terrifier, admitamos que a franquia dá vida nova ao slasher, subjugado nos últimos anos por continuações desnecessárias de Halloween, Pânico, etc. Particularmente, Art ganhou em mim um fã incondicional pela personalidade que alinha características pontuais dos maiores da história unificados numa só imagem. O silêncio de Jason Voorhees, o deboche de Freddy Krueger, a crueldade de Michael Myers e o sadismo de Leatherface, para citar os principais. Tudo isso agora chega ao nível da arte em um simples palhaço, e o melhor, do nosso tempo. Não vamos forçar semelhanças exclusivas com um ou com o outro, como fizeram vídeos aí só pra falar ai, nossa, o Art é muito parecido com Michael Myers, porque esse não é o ponto. De cada modo, ele se parece com todos, e as inspirações de Damien Leone foram citadas aqui. Só não sei se eu consegui pegar todas. Então, é preciso destacar a importância que a franquia adquire no cenário de horror, adicionando fórmulas que historicamente deram certo a uma releitura suficientemente precisa. Horror sobrenatural, religião, slasher, gore, tudo isso na figura de Art, Sienna, Vicky Reis, com os quais aguardamos os próximos capítulos desse enredo, que para o que ele se propõe a entregar, não pode ter outra nota que não seja 10. Se vocês gostaram do vídeo, pessoas, esse aqui eu confesso que deu trabalho, tá? Por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. Drop on by the Clown Cafe, your favorite meals on wheels. The menu is disgusting and it's full of special deals. Nothing here is good for you, so grab yourself a tray, 'cause food's a little funny at the Clown Cafe. Drop on by the Clown Cafe. Drop on by the Clown Cafe. Gobble up your order quick before it runs away, 'cause food's a little funny at the Clown Cafe.